A ideia de produzir este vídeo documentário, O Fenômeno Musical de Jangos, surgiu em uma das reuniões que fazíamos aos sábados de manhã na casa do saudoso Jeca Cabal e da Dona Albina, pais do Flávio e do Luiz. Ali ficamos sabendo que o Jangos nasceu em 1964, quando se apresentou pela primeira vez em público numa brincadeira dançante na casa do Flávio Cabal, no bairro de Santa Angelina. Em seguida, contatamos o Toninho Lorenzetti e o Tinho, que apoiaram a ideia e nos colocaram em contato com os demais ex-integrantes do grupo. O roteiro do documentário é de autoria do Beto Caloni, a captação de imagens do Flávio Cabal, algumas delas do radialista Leite e do seu filho Kaique, a narração do jornalista José Carlos Madalena, a edição do Gustavo Santos, da Take 1, e a produção fizemos juntos, Beto Caloni, Flávio Cabal, Luiz Cabal e eu. Para a viabilização deste projeto, contamos com o imprescindível apoio do prefeito Marcelo Barbieri e da secretária da Cultura, Eusânia Andrade. Esse documentário é, sobretudo, uma homenagem que prestamos a todos aqueles jovens araraquarenses que, com ousadia, talento e determinação, escreveram uma inesquecível página da história musical da nossa Morada do Sol. Em meados da década de 60, um grupo de jovens araraquarenses formou um conjunto musical de guitarras e baterias, o Jangos, um fenômeno naquela precoce mídia interiorana paulista. Seus integrantes, auxiliados por amigos, foram além das apresentações da cidade e da região. Tocaram em localidades distantes, se apresentaram na televisão, gravaram discos, inclusive algumas músicas próprias que fizeram sucesso, tiveram até fã-clube e foram considerados o melhor grupo do interior paulista. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre o Jangos, um símbolo da juventude interiorana paulista daquela época. O Jangos nasceu no dia 16 de outubro de 1964. Mas que Araraquara era aquela de meio século atrás? Quando e como surgiu o Jangos? Os anos 60 inauguraram a aldeia global. Pela televisão pudemos assistir a chegada do homem à lua e a revolução dos costumes irreversível, como a pílula anticoncepcional, o movimento hippie, o festival de Woodstock, Elvis Presley, os Beatles. O Brasil era bicampeão mundial de futebol, vivia a era Pelé, o reinado de Éder Joffre no boxe e de Maria Esther Bueno no tênis. Brasília encantava o mundo. Tínhamos os festivais de música, a bossa nova, a jovem guarda, o tropicalismo. Mas o país entrava num período difícil. O presidente Juscelino Kubitschek provocou uma inflação galopante. Seu sucessor, Jânio Quadros, renunciou 7 meses após tomar posse. O vice, o João Goulart, foi impedido de assumir. Uma crise que desembocou no golpe de Estado em abril de 64 instaurou o regime militar no país. Um período marcado pelo autoritarismo, caça de mandatos, dissolução dos partidos políticos e censura aos meios de comunicação. Em 1965, Araraquara tinha 148 anos e pouco mais de 80 mil habitantes. Os primeiros edifícios cresciam no centro da cidade. Éramos a segunda maior produtora de cana-de-açúcar do estado,
mas assistíamos à agonia das ferrovias decretada para beneficiar a nascente indústria automobilística nacional. Araraquara era entroncamento ferroviário e sede ferrovia e perdia assim o papel da capital regional exercido por 8 décadas. O time de futebol da Ferroviária, depois de anos gloriosos, caiu para a 2ª divisão. O então prefeito demoliu o antigo teatro municipal. Magoado, o teatrólogo Wallace Leal saiu de cena. Ainda tinha o footing, quermesse, baile das debutantes, concurso de miss, procissão. Mas o lazer da juventude foi para dentro dos clubes sociais. O cinema era uma das principais opções de lazer. A televisão chegou à cidade em 63, exibindo as novidades da indústria fonográfica. É nesse momento que surge o Jungles, um grupo de jovens interioranos fascinado por guitarras elétricas, querendo imitar os ídolos que viam na televisão. O Jungles nasceu na cabeça de Benedito José Arruda, o Tinho, filho de ferroviário, cursou a escola profissional da Estrada de Ferro Araraquara e depois foi trabalhar em sua terra natal, Monte Alto. Lá teve a oportunidade de tocar um pouco de violão que sabia. Acompanhando um amigo na bateria, um radialista presente gravou e depois colocou no ar na emissora que trabalhava. Sem saber que nome dar aquilo, tentou alguma coisa parecida com jingle e acabou saindo Jungles. Tinho guardou esse nome sem saber o que queria dizer. Uma experiência marcante, tanto que ao voltar para Araraquara, se juntou ao amigo Toninho Lorenzetti e assim começaram a tocar juntos. O Tinho tocava guitarra solo e o Toninho contrabaixo. Convidaram então o Peru para tocar a guitarra base, então resolveram formar um conjunto, ou seja, levar a sério o que estavam fazendo. O Peru ele entrou no conjunto que a gente brincava na Vila Ferroviária onde eu morava, tinha lá uns colegas que a gente brincava com violão, tocando, mas não saía daquilo. Até que um dia o Peru apareceu e se propôs. O Peru era aquele cara mais arrojado, né, que saía à frente, vamos fazer, vamos acontecer. Ele saía e procurava alguma coisa, né? Então, depois que o Peru entrou, né, que aí eu comecei a tocar, o Peru já tinha um conhecimento maior de harmonia do que o outro rapaz que fazia comigo. E isso fez com que a gente, em dois, já começamos a dar os primeiros passos para poder ver o conjunto. Por esse lado dele, de ser atirado, de ser mais, como a gente dizia na época, cara de pau, né? Tudo que precisava fazer, ele falava, não, eu vou lá, eu vou fazer, pode deixar e tal. Inclusive o nosso equipamento, que a gente tinha dificuldade, porque o equipamento foi feito, era uma coisa muito, deixava a desejar, a gente precisava ter uma coisa melhor. E foi quando ele foi lá, conversou com o padre José na Vila Ferroviária lá da paróquia, Nossa Senhora das Graças, e conseguiu essa verba através dele para a gente pagar tocando na própria quermesse. Então isso aí era tudo iniciativa dele, né? Ele se atirava, ele ia, ele fazia e tal, então foi uma peça muito importante para o conjunto. E foi o Toninho que levou o Flávio Cabal a ver o ensaio na casa do Tinho, num sábado à tarde, isso em meados de 64. Fui assistir a um ensaio de uma banda que estava se iniciando. Lá conheci o Tinho, o Peru, e fiquei empolgado com a performance do grupo e o carisma que eles transmitiam. Acho que fui o primeiro fã. E semanas depois, o Flávio convidou o grupo para tocar numa brincadeira dançante que ele realizava frequentemente em sua casa. 16 de outubro de 1964, uma sexta-feira. Foi nesse dia que o Jungles nasceu ao se apresentar pela primeira vez em público nesta brincadeira dançante na casa do Flávio Cabal. Foi difícil de eu convencer os outros, né, o Toninho, o Paulinho, para a gente poder ir. Porque o conjunto tinha poucas músicas, né? E a gente foi e acabou dando certo. Por ser a primeira apresentação em público, eles não possuíam aparelhagem suficiente. Eu não tinha como cancelar o evento, pois havia mandado fazer convites na gráfica, não me lembro a quantidade, mas o suficiente para caber todos
no corredor lateral da casa. Estava tudo bem organizado, até os comes e bebes já estavam prontos. Imediatamente acionamos os amigos e até os vizinhos colaboraram com a caixa acústica de Sonata. Coloquei à disposição meu amplificador Delta e as caixas acústicas que já eram usadas para animar as brincadeiras. Uma apresentação lendária com poucas músicas ensaiadas, instrumentos precários. Foi meio no tranco e barranco, né, como se diz. Eu lembro que nós tínhamos, foi uma da primeira vez que o Django tocou. Eu acho que muitos deles nunca tinham visto um conjunto de jovens na época, de perto. Porque não tinha, a gente viu os Incríveis muito pouco na televisão. Os Kleber, né, Renato Albuquerque. Os Renato Albuquerque, tudo. Mas foi muito bom, foi uma coisa muito boa para nós também. Essa primeira apresentação fez tanto sucesso que naquela mesma tarde foram convidados para tocar numa outra brincadeira dançando. De lá nós fomos na casa do Otávio nós fomos para o prédio do Lia, fizemos aquela brincadeira dançante no antigo prédio do Lia. De lá nós fizemos a Associação dos Viajantes. Mas o Toninho saiu pouco depois. Depois ocorreram outras mudanças integrantes e no lugar do Toninho entrou o Lofredo. Na bateria, o Manivela também foi substituído pelo Edson Schiavianato. O Tony Penn foi convidado para ser o cantor e o Valtinho no sax tenor e trompete. Entraram no início de 66 e assim nasceu o Djangos, uma aventura de jovens sonhadores. O Chiquinho foi uma peça importante também para a gente. A banda já estava adquirindo um peso um pouco maior, precisavam uns arranjos mais pesados, então nós precisávamos de um baterista que pudesse guardar os arranjos, que pudesse fazer aquilo que a gente estava necessitando no momento, né? E o Chico veio corresponder com isso, quer dizer, quando ele chegou na banda no primeiro dia de ensaio, ele fez tudo o que precisava fazer, tudo aquilo que a gente tinha dificuldade e tudo mais para poder fazer com o baterista, o Chico fez tudo de uma vez só, né? Já era um excelente baterista, ficou nas saudades do Chiquinho, o que ficou gravado, muita gente que teve a oportunidade de vê-lo tocando, ficou na saudade. A explicação para os 10 anos de sucesso estava num conjunto de fatores. O Djangos era um grupo determinado, com objetivos claros, que soube aproveitar o pioneirismo daquele momento. Composto por músicos talentosos, criativos, que gostavam de inovar, explorando o potencial da música eletrônica. Os meninos partiram para a profissionalização e foram precoces também na promoção de um marketing arrojado para aquela época. Para a cidade houve a conjunção de uma época, era o auge da Jovem Guarda, a explosão da Jovem Guarda, do pop rock. Então era uma época em que socialmente era o que se buscava à noite, a juventude se ligava em dança, em música, e a gente estava vivendo aquele contexto, né? Então foi essa felicidade, a minha felicidade de ter vivido essa grande época. E hoje é muito diferente, né? Na verdade era difícil mesmo, mas eu não considero hoje que houve um arrojo. A gente fazia o que estava à nossa altura, para nós não era nada excepcional, não é? Hoje não sei como é que seria, né? Mas a gente não vivia pressão de marketing, pressão de mercado, pressão econômica. A gente simplesmente fazia aquilo que estava ao nosso alcance, com o que estava à nossa disposição e procurava fazer o melhor de cada um de nós, né? Um banho de lua.